Olá! Tá péssimo. Percebi Tá vendo horrível. os vídeos. Esse Tá, olá Giovana. tá uó. O que a gente vai falar, então, hein? Eu não sei, eu não falo assim. Olá, Parece um atendente da Blockbuster. olá, boa tarde, bom dia, Assim, como oi. você está? Gostaria de vender este produto E agora. aí, gente? E aí, tudo bem? pessoal? Como é que vocês estão? E aí, Gi, tudo bem? Você percebeu meu bronze? Você tá num bronze Bronze de incrível. filas. Filas de parque temático. Eu vou deixar aqui, né, em rede nacional, rede mundial, um pedido para todos vocês. Se algum dia algum de vocês Sim. ouvirem eu falar mais uma vez que eu vou tirar férias de mais de 10 A gente dias vai te com bater. o meu filho de 3 anos, Não. vocês têm o direito, inclusive vocês todos, de dar 3 tapas na minha cara. Tá, não. Porque, meu Deus Não dá. do céu. Não, Eu Giovana. fui pedir férias, né? Na verdade, quis férias, porque eu tava exausta. Claro. E nesse momento, você tá tão cansada, minha amiga. Você que fala, a eu gente quero pensa um mês. só da sua demanda. Eu esqueci do meu novo papel, que vai fazer 3 anos que eu tenho ele, que é ser mãe. E que eu tenho uma criança, que vai fazer 3 anos mês que vem, e tem a rotina. Gente, vocês não estão entendendo o que é isso. O que é mexer numa rotina de uma criança? Jesus Cristo, É a não. mistura do TAS com o SKIT, com cólica, alguma coisa assim, entendeu? Tá. Então, de verdade, as pessoas romantizam muito a maternidade, porque dá tempo de fazer tudo. Mentira! Não. Mentira! Eu tô com vocês, é cansativo, meu cabelo só tá Gente, limpo não. hoje porque eu consegui lavar ontem à noite. Graças ao bom Deus, obrigada, tá? Mas depois de reclamar muito. Tudo bem, tá? Olá, gente. Estamos aqui felizes. Ai, que temporada Feliz. maravilhosa, A gente tá Giovana. recebendo pessoas incríveis mesmo. Mesmo. Que Mas- temporada maravilhosa ouvir Posso essas te histórias. falar um segredo? Claro. Muito obrigada a todos os nossos convidados, vocês são maravilhosos, mas esse episódio eu tava, desde o ano passado, contando os dias, que nem um prisioneiro, Ansiosíssima. assim, na parede, ansiosíssima, porque a gente tá com um convidado, que é o convidado, que eu acho que é a tradução do sucesso, Sim. em todos os aspectos, né? Então, para conseguir esse dia na agenda desse internacional, foi uma gincana. E além de ser a representação do sucesso, gente, é uma das pessoas, sem sombra de dúvidas, mais iluminadas que eu já tive o prazer de conhecer. Então, acho que a gente acertou na mosca, né? Ele é Eu tô louca pra conhecer a história. Conheço muito pouco, mas acho ele incrível e iluminadíssimo. Já é meu best. É óbvio, É né? óbvio. Não tem como não. É óbvio. Mas tá? estamos aqui com o muso divo Perfection, Júnior Galhardo. Meu Deus do céu! Que introdução, gente! Fiquei até vermelho, não fiquei? Maravilhoso. Seja bem-vindo, Ju. Eu acho que bem-vindo é pouco. Ah. Eu trouxe, hoje vocês perceberam que eu tô com a Calice e com o Drogon aqui, porque tinha que ser uma coisa muito rainha, muito Muito. musa, muito pra ele. Então vocês sabem que é temático. Então foi pra você, Ju. Ai, gente. E a gente sempre fala aqui, né? Você com certeza Sim, já deve ter já ouvido, ouviu. que a gente é muito ruim pra apresentar pessoas. Péssimo. Vocês são maravilhosas. Ah. Pra apresentar só essa introdução já, gente. Não preciso de mais nada. A gente quer muito que você fale para as pessoas quem é você. A gente vai chegar na sua história, mas quem é o Júnior? Bom, o Júnior é um cara que saiu de uma cidade muito pequena e eu me considero uma pessoa que alcançou o sucesso depois de muitas quedas. Eu trabalho há mais de 22 anos com mercado de luxo. Já passei por marcas nacionais, internacionais, já passei pela Vitor Hugo, já passei pela Victoria Beckham. Tive o prazer de conhecer ela. Eu sei que você é uma Spice, não também. Oh my God! Exato. A gente vai ter que fazer um capítulo 2 desse podcast. Pois Trabalhei então para Kenzo, passei pela Louis Vuitton e atualmente eu tô trabalhando na Burberry, que é uma marca que eu sou apaixonado, a gente pode falar um pouquinho. Eu acho que tem uma pegada de sustentabilidade hoje absurda, que realmente ela se alinha com os meus valores, que é de tentar mudar o mundo. De uma forma, talvez,
passos de formiguinha, mas eu acho que isso, se todo mundo tivesse essa ideia, esse mindset, eu acho que a gente estaria num mundo bem diferente. Então, eu sou especialista do mercado de luxo, mais de 20 anos trabalhando com isso. Sou uma pessoa que eu amo trabalhar de forma voluntária. Trabalho também há 15 anos com trabalhos voluntários. Só um adendo, né? O Júnior, ele trabalha na Burberry, mas em Londres, gente. Ah, sim, Tá? verdade. A gente não tá falando do Braz. Né? A gente tá falando de London. De lá, tá? E tô aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês. E vai ser um prazer, principalmente com uma pessoa que mudou a minha história e impactou muito a minha carreira, não só como pessoa, mas profissionalmente também. E a gente sabe desse valor e é meu primeiro podcast. Eu estou fazendo isso por essas duas pessoas que são maravilhosas. Como a Dani falou, 10 segundos já é minha best friend. Bestie. O Júnior, ele é uma pessoa que é assim, você entrou na minha vida muito de sopetão, na verdade, né? Por casos e causos da vida. Sim. Digamos que a gente não éramos pessoas muito quietinhas, né? Imagina, Gente, a gente imagina isso. São histórias que meu filho nunca vai saber. Mas foi de uma forma avassaladora, né? E da mesma forma que ele entrou, acho que a nossa relação, desde o início, sempre foi muito verdadeira. E verdadeira em todos os aspectos. O que eu briguei com ele, eu fui muito, muito, muito injusta com você já. Nós já brigamos, nós já reconciliamos, mas o Júnior, ele é uma pessoa muito incrível porque é um amor que... sabe aquele amor que vai somando? Não é que vai crescendo, ele vai somando, ele vai agregando, ele vai juntando. E quando você vê, você é tão amiga daquela pessoa que você não vê todos os dias, você não fala todos os dias. Aliás, é muito pontual, a gente se fala raramente. Mas o Júnior, ele foi a primeira pessoa que soube que eu ia ser mãe. Exato. E tive o prazer de você é dividir. madrinha, Sim, você é sim, madrinha. eu fiquei sabendo disso Mas o hoje, Júnior mas eu foi a primeira perdoo, tá pessoa tudo certo. a saber, porque a gente fez questão de abrir vídeo para falar Exato. pro Júnior. Então, é muito incrível quando a gente conhece pessoas assim. Então, Esse é um apesar nível de amor, de eu gente, ter esse é um te mandado um e-mail horroroso, Tá. mas eu tava bem inflamada, porque essas coisas, né? É vida, né, Gi? Acaba tomando Sim, lados sim. equivocados, E mas vamos aprendendo e vamos precisa amadurecendo. ter E a a humildade vida é assim. de pedir Com desculpa e certeza. sabedoria também para aceitar. O seu e-mail salvou a minha vida. Eu não considero que o e-mail foi horroroso. Eu acho que foi um e-mail que mudou uma trajetória que podia ter dado muito errado. E na minha cabeça, eu tenho esse e-mail até hoje. Esse e-mail tem alguns bons 15 anos. Nossa. Eu Por aí, acho 2011, por Não, aí. imagina, mais. tem Mais. mais. Então, assim, foi um e-mail que mudou a minha trajetória como pessoa. E eu acho que às vezes é importante. Eu acho que essa nossa amizade que você estava falando, que para mim ela transcende o que é uma amizade verdadeira, é isso. É quando você salva uma pessoa com uma palavra, com um gesto. Então, quando vocês me convidaram para esse podcast, eu falei sim na hora, porque para mim é uma honra estar aqui hoje dividindo um pouquinho dessa história, de tudo que a gente viveu. Nem tudo, das por histórias favor. que a gente não pode contar. Nem tudo. Mas vamos lá, Ju. Diante disso tudo, né? Antes de começar, eu estava falando com você sobre a riqueza da sua história. Você falou que veio de uma cidade muito pequena. Eu quero que você aprofunde isso aí. Conta para as pessoas. Então, eu sou de São Miguel do Oeste. É Santa Catarina, uma cidade muito pequena, 3.000 habitantes. Por incrível que pareça, eu nunca me imaginei estar trabalhando com luxo, marcas de luxo, com acessórios, porque eu venho de uma família que trabalha com vendas, meu pai é vendedor, e eu tinha certeza que eu ia seguir a trajetória, porque quando a gente é pequeno, a gente sempre se espelha nos nossos pais.
mas de uma forma que quase compulsiva, não sabendo, 15 anos, eu nem sabia o que era ser gay. Eu fui exposto praticamente de uma forma muito difícil para toda a cidade. Literalmente, a minha foto, escrito coisas horrorosas, estavam em todos os computadores da faculdade. Então, na verdade, sair de São Miguel não foi uma opção. Foi meio que uma fuga. Foi quase uma expulsão social, Sim, né? foi. Mas eu agradeço essas pessoas hoje, que são gratos a elas, que eu acho que isso me impulsionou para ser uma pessoa melhor em todos os sentidos. Em saber o limite do próximo. Porque eu acho que, muitas vezes hoje, eu acho que as pessoas elas fazem coisas que, talvez, sem pensar na consequência e no impacto que isso pode ter na vida de muitas pessoas, pelo bom e pelo mal. Expor uma pessoa pela menor coisa que seja, ela pode mudar a sua vida pro mal ou pro bem, como uma carta pode mudar a sua vida. Então, assim, eu saí de São Miguel de uma forma meio forçada, com, obviamente, minha família destruída. Eu praticamente fugi de casa, com 15 anos, praticamente. E aí eu acabei indo para São Miguel, para São Paulo. E a minha irmã já morava em São Paulo e foi a pessoa que me acolheu e acreditou muito no sucesso que eu não sabia que eu ia alcançar. E foi muito difícil chegar em São Paulo, literalmente, com uma mala, com uma mochila, que era tudo que eu tinha, porque eu saí, obviamente, da minha cidade de uma forma do dia para a noite. Com o dinheiro que a minha mãe tinha dado na época, que era tudo que ela tinha na carteira, que eu acho que era nem R$100, e ter que recomeçar a sua vida, um menino de 15 anos, foi muito difícil. Eu lembro que quando eu cheguei, a minha irmã sabia que eu estava vindo para cá, mas eu tinha tanto vergonha daquilo que tinha acontecido, que eu demorei 3 dias para falar para ela. Eu dormi na rodoviária do Tietê por 3 dias. Antes de entrar em contato com a minha irmã para falar, olha, eu tô aqui, agora eu preciso de ajuda. Então, quando eu olho para onde eu estou hoje e para aquele Júnior lá de trás, que tinha tudo para dar errado, eu me considero uma pessoa de sucesso. Então, assim, foi difícil, mas eu acho que quando você tem força, quando você tem pessoas, que você é rodeado de pessoas que muitas vezes vão te ajudar a reequilibrar ou ir para um caminho que às vezes você pode não seja o melhor caminho da sua vida, eu acho que isso muda até a perspectiva que a gente tem de vida. Então, chegar em São Paulo também não foi fácil. Você falou que a sua mãe te deu o dinheiro que ela tinha, né, Ju? Vamos pensar num menino, né, de 15 anos de idade, não na estrutura psíquica que você tem hoje, Sim, né? sim. De compreensão e etc. Mas quando você chega em São Paulo para se readaptar, saindo de quase uma vila, a gente já falou 3 mil pessoas, Sim, né? exato. Uma vila. Sim. Vindo para São Paulo, que é um mundo completamente diferente em todos os aspectos, né? Ideais diferentes. Você, além de ter esse medo de se introduzir num novo lugar, como é que foi para você não ter tido a sua família lá falando, você não vai sair daqui, eu vou lutar por você, as pessoas não podem falar assim com você. Como é que foi? Foi muito difícil. Porque a sensação Foi de muito também, difícil. poxa, as pessoas Totalmente que mais desamparo. me amam e deveriam me amparar e deveriam Sim. me acolher e lutar por mim, não fizeram. Quem será que vai fazer? Ninguém vai fazer. Você sabe, Gi e Dan, eu nunca tive uma revolta, eu nunca fui revoltado por causa disso. Mesmo com 15, 16 anos, quando tudo isso aconteceu, obviamente lá atrás, tirando a hipocrisia, obviamente eu chorei, eu
xinguei meu pai e minha mãe. Eu fiquei alguns anos sem falar com o meu pai. E é muito lindo, porque hoje meu pai é o meu melhor amigo. Meu pai é a minha fortaleza, é a pessoa que eu olho e que eu falo, eu quero ser como você. Mas meu pai e minha mãe, eu acho que eles não souberam lidar. Nem eu sabia lidar. Nem eu sabia porque aquilo estava acontecendo. Estou falando de mais de 24 anos atrás. Ser gay há 24 anos atrás era uma coisa que... Sim. As Sim. pessoas, aquele aspecto que as pessoas tinham do Cazuza, Aham. ou do cara ser gay, era o cara que ia... Aquela Sim, demonização. era totalmente Demonização. estereótipo que era colocado. Era isso que as sim. pessoas tinham. Então, assim, eu acho que eu tinha tudo para me revoltar, mas eu tentei me colocar no lugar dessas pessoas e entender o porquê elas estavam fazendo isso. E a minha família também, meu pai, minha mãe, são pessoas que vieram também de uma família super humilde. Eu saí de uma vila, eu fui o primeiro gay da vila, eu posso falar. Então, até nisso, foi um sucesso. Sucesso! Devia ter um busto seu na cidade agora. Né? Por favor, vamos por providenciar. favor, né? São Miguel do Oeste. Exato. É o mínimo. Vocês devem Eu isso. Um acho. busto de bronze na praça. Mas eu acho que o importante, Gi, eu acho que assim, todo mundo é passível a erro. Mas eu acho que quando você reconhece, que eu acho que foi o que os meus pais fizeram, e o meu pai talvez um pouquinho mais, a minha mãe foi logo em seguida, eu acho que não me dá a razão para ficar chateado, para ficar triste ou revoltado com a atitude deles, porque da mesma forma que eu não sabia o que estava acontecendo comigo, eles também não sabiam o que estava acontecendo com o filho deles. Mas esse é o Júnior hoje falando. Hoje. É o Júnior hoje falando. Tem uma coisa interessante, que é o seguinte, falando de neuroplasticidade, né, um pouquinho aqui. É muito comum as pessoas falarem: eu entendo que meu pai ofereceu o melhor que ele pôde porque ele não teve amor. Eu entendo que minha mãe ofereceu. São pessoas adultas com esse discurso. A mente, ela consegue fazer a fórmula matemática e fazer a compreensão da história, etc. A questão é, quando a mente pode fazer isso, mas o corpo não. O corpo não. Então, quando a pessoa começa... A mãe liga, a pessoa vê o celular e não atende. Depois eu atendo. Ai, que saco, meu pai. Isso daqui é uma sintomatologia Sim. do corpo. A mente pode entender, mas a biologia do nosso corpo tem respostas. E isso, claro, você vai entrar nesse assunto. Eu só tô adiantando uma coisa que você sofreu muito com ansiedade, você sofreu muito... Isso fica enraizado, né? Com pânico e tudo isso. E na época... Você não entendia que todos esses sintomas físicos eram, muito possivelmente, sintomas de medos de mudança. E você se vê de novo numa situação que aquele Júnior de 15 anos passou. E o seu corpo reagiu. Eu acho que o Júnior de 15 anos naquela época, ele meio que ligou o modo sobrevivência. Eu concordo muito com você, porque eu acho que tudo que a gente, que nem, como eu falo, eu perdoo as pessoas por ter me exposto dessa forma, mas tudo aquilo, de certa forma, fica guardado numa caixinha ali dentro. É perdoar, mas não esquecer, né? Exato. Que Faz uma hora parte vem da à tona. gente. E como veio. E veio de uma forma muito dolorosa, veio uma forma onde, também, mais uma vez, não sabendo lidar com aquilo que estava acontecendo, porque... uma crise de ansiedade que vai para uma crise de histeria, que se torna um pânico. Depois de 5, 6 anos que você tinha praticamente sido expulso da sua casa, que você saiu fugido, você também não sabia, você não sabe como lidar com isso. Então, é disso que eu falo que o quão importante às vezes é você ter pessoas perto de você, que podem te auxiliar nesses momentos de fraqueza, porque eu acho que todos nós vamos ter, em algum momento na nossa vida, um momento onde a gente vai cair. Com certeza. Vai cair. E eu acho que cair todo mundo vai. Então, eu acho que é importante a gente conseguir ter
tentar encontrar esse equilíbrio nessas horas. E a que são muito resiliência difíceis. de Sim, conseguir, né? A importância da gente também entender que essa vulnerabilidade, ela faz parte, ela é um ato de coragem. O quão incrível é a gente poder contar com essas pessoas que estão ao nosso redor, porque nós não somos robôs, não temos que ser fortes o tempo todo. Isso a gente sabe que é muito imposto, nossa, aquela simbologia, aquele estereótipo de fortaleza, porque eu cheguei onde eu cheguei, então eu sou forte. Mas é isso, o quanto que a gente vai moldando a nossa essência, a nossa história, tudo que acontece com a gente fica de alguma forma, essa gradação de sintomas que vão surgindo ao longo do tempo, o quanto que a gente vai percebendo isso, de repente com terapia, com rede de apoio, com a nossa maturidade, com as nossas experiências, não é? Exatamente. Olhar o outro, poder olhar o outro, se ver no outro, Exato. né? E Nós é somos isso. a soma do nosso Com passado, né? certeza. Ah, Com que a certeza. infância fica lá atrás. Fica Nada, nada. A gente nada, vai meu andando bem. na infância a vida inteira. vida toda. Né? O tempo A todo. vida toda. Mas você chegou lá com a sua irmã. Você tinha musa 15 maravilhosa, anos, 15 para inclusive. 16 Uhum. anos. É, eu quero fazer a Xuxa agora. Um beijo. Beijo. Tânia, tá? Saudade, Xuxa. inclusive, nega. É, você chegou lá, 15 anos, basicamente com a mão na frente e outra atrás, buscando tentar uma resiliência no modo survival. I'm a survivor. Vai, vai. Eu tô amando essas referências. Como é que você foi parar na Vitor Hugo? Então, como eu falei, quando eu cheguei em São Paulo, eu tive que ligar praticamente um modo sobrevivência. Então, com 16, para 15 para 16 anos, eu literalmente, eu não tinha uma forma, eu precisava me sustentar de alguma forma. Até porque meus pais lá atrás, eles tinham ficado muito chateados, não sabiam o que era ser gay. A minha mãe, toda inocente, achava que um psiquiatra poderia curar. A cura é gay. A cura é gay. Cura é Eu acho que gay. a primeira é a Sim. primeira Mamadeira de reação. piroca. Albert. Né? Sabe, uma vez me perguntaram, mas quando que você virou gay? Eu falei, no bingo. No bingo. Eu ganhei na cartela. Eu ganhei na cartela e virei gay. Mas quando você virou gay? Que pergunta imbecil. A gente tem que Pelo eliminar a amor coisa. de Então, Deus. e aí eu fiquei por quase 1 ano e meio, como eu ainda não tinha os meus 18 anos, eu praticamente fiquei com a minha irmã. Então, eu fui de vender sorvete, trabalhar na banca de jornal e terminar os meus estudos. Era isso Tá. que eu fiz por praticamente 1 ano e meio. Isso moldou muito também da característica que você tem tão proeminente, que é essa proatividade, esse não ter medo de trabalhar. Não, E a partir de lá, eu nunca vou esquecer, a Vitor Hugo foi o meu primeiro emprego. E foi por 12 anos eu fiquei nessa marca. Caramba, Que Ju. eu cresci muito lá dentro. Eu fui o primeiro... Eu entrei no time de vendas. Na época, eu tinha uma gerente que foi maravilhosa, a Sandra, a gerente do Iguatemi, que ela me deu a oportunidade com 18 anos. E eu fui o primeiro vendedor masculino de uma marca que era 100% feminina. Então Exato, ainda tinha o bolsas, estigma, né? exato, É, tinha o é. estigma de homens É. vendendo bolsas. E a partir desse momento, do meu primeiro dia que eu comecei a trabalhar com esse mercado de luxo, eu me apaixonei. Eu falei, é isso que eu quero para minha vida. Então, claro que o primeiro contato é maravilhoso, você descobre um mundo totalmente diferente. Eu acho que também tem muito estigma em cima de um vendedor, porque é a base de quando você começa a sua carreira. Então, é muito comum as pessoas falarem, quando você tá meio que não tem alguma coisa definida na sua carreira, você fala assim, vai trabalhar num shopping, vai Aham. trabalhar numa loja. E Vai fazer administração. Exato, vai lá. fazer administração. Bora lá, Exato. Mas foi isso que me fez, hoje, estar trabalhando numa das maiores marcas do mundo. Começar no chão de loja, ter essa oportunidade de trabalhar com o mercado de acessórios. Mas, claro que com o passar do tempo, você percebe que todo o trabalho
você está mexendo com ego. Uhum. Principalmente mercado de luxo. Exatamente. Eu falo que- Exatamente. Isso daí, para você, lembrando, você saiu de uma vila de Santa Exato. Catarina. Exato. Né? Galego. Exato. Né? Era assim. Você chegar no Iguatemi. Eu achei que eu já tinha vencido na vida. Nossa, Eu tava virei. no auge. Exato. Você virou o Elvis. Né? Assim, você falou, cara, venci na Vou vida. voltar para São Miguel e me Nossa, candidatar a prefeito. Você queria fazer a Tieta. A Tieta. Voltar num conversível com Exato. um echarpe vermelho incrível. É exatamente isso. Então foi um lugar incrível aonde eu cheguei no meu auge. Nessa empresa, antes de eu ter completamente uma virada de chave de país, que foi quando eu saí do Brasil e eu decido morar em Londres, por uma questão do meu parceiro também. Morar em Londres nunca foi uma opção minha. Nunca foi uma opção minha. Sempre foi uma opção do meu parceiro, que eu resolvi, meu ex-parceiro, que eu resolvi seguir um sonho muito mais dele do que meu. Mas, mais uma vez, eu não tenho dúvida que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu sou muito grato pelo Marcos ter entrado na minha vida, por sempre ter me apoiado, sempre ter apostado em mim e não ter deixado eu desistir. Porque, mesmo saindo do Brasil de uma forma, porque tem aquele estigma do Brasil ser sempre um lugar onde tudo que é de mais ruim tá aqui. A minha visão era sempre que o Brasil é um lugar onde a oportunidade é muito difícil, as pessoas elas são extremamente egocêntricas, e hoje eu percebo que isso é uma coisa meio que cultural, global, não é do Brasil isso. E então, assim, eu tive uma história na Vitor Hugo, minha carreira foi linda, aonde eu cheguei. Eu falo que foi no auge da minha carreira no Brasil, que eu estava reportando diretamente pro Vitor Hugo, que era o dono da empresa, porque o Vitor Hugo, ele é uma pessoa, ele é vivo. Desculpa muito te cortar, mas você falou uma coisa muito importante agora em relação ao Marcos te apoiar e não deixar você desistir. Mas é muito curioso, porque o menino de São Miguel do Oeste, ele topou ir para uma Vitor Hugo do Iguatemi, mesmo com medo, e foi. Ir para Londres está para, prova do Enem. Ir para Londres vamos está lá. Alternativa para A. o menino de São Miguel do Oeste ir para o Iguatemi. Exato. Então, já é uma tendência sua aceitar desafios grandes, né? Você sabe que todos os meus amigos, eles brincam que eles falam. Fala não pro Júnior. É a forma de convencer ele a fazer. Pode ser pequeno, pode ser grande. É verdade. Fala não. É verdade, é verdade. Você vai, ele vai fazer. Ele fala, você não vai Então, conseguir. eu acho que eu tenho isso também na minha personalidade de... Eu gosto de ser desafiado. Eu gosto da mudança. Eu acho que lá atrás, com 15, 16 anos, foi uma mudança muito brusca. E é muito louco isso, provavelmente vocês podem explicar isso, mas uma coisa que te faz mal, que te desafia, essa questão de mudança, você acabar gostando disso, eu acho que, no meu caso, quando eu olho, depois de muita terapia, eu acho que eu deveria ser uma pessoa que eu deveria ter muito medo de mudança, porque minha vida mudou do dia para a noite com essa questão de ser exposto a uma opção sexual, ter que sair, ter que vou te os corrigir. estudos. Orientação, viado. Orientação. Eu posso falar viado, tá? Ela não, eu posso, tá? E então eu acho que eu deveria ser uma pessoa que deveria ter muito medo. E eu sou apaixonado pela mudança. Tanto que hoje, um dos meus hobbies, eu gosto muito de viajar, de conhecer culturas novas, conhecer pessoas novas. Eu adoro, eu gosto muito. Eu gosto muito. É. Eu gosto muito de comer pão de queijo. E você viaja como eu como pão de queijo. Esse é o mais legal. É assim, você entra no Instagram do Júnior. Pois eu fui vendo ali os destaques, eu falei, meu Deus, Parece o guia da CVC. Eu falei, meu Deus, mas aonde que vai parar? Não tem. Antes de tirar sarro, eu vou falar uma coisa que eu discordo de você.
que você falou que você deveria ter muito medo dentro do seu histórico. Eu não concordo com você, porque pensa o seguinte, a partir do momento que houve a mudança, aconteceu uma coisa positiva. Sim. Depois, houve mudança, houve uma coisa positiva. Se tivesse havido uma coisa negativa como resultado, aí faria sentido você ter medo. Teria associado. Mas se a associação de mudança Sim. foi positivo, Mas foi por positivo depois de alguns anos. sim. Foi muito difícil aquele primeiro ano. Gente, sair de uma vila para ir para uma metrópole Sim, essa é mudança assustador. te tira dessa zona de conforto, te faz chacoalhar Gente, num nível absurdo. Sem sombra de dúvida. Então eu acho que hoje eu sou movido à mudança, eu gosto desse desafio. E O meu e-mail para você foi um desafio. o seu e-mail foi uma das primeiras coisas. A Gi, ela não sabe disso, mas durante minha época de pânico, que foi uma junção de o que eu estava passando para o meu relacionamento, com muito novo, subi de uma forma muito rápida dentro da Vitor Hugo, onde eu estava, e não sabendo lidar com tudo aquilo que estava acontecendo, somatizando no corpo, mas tudo aquilo que eu tinha passado quando criança, adolescente, veio uma hora que veio à tona. E veio. E naquela época, eu e a Gi, a gente já era próximos, mas a gente não era super próximos. Eu namorava com um melhor amigo da Gi, que também foi um cara incrível na minha vida, segurou minha mão muito, mas eu entendo que todo mundo tem os seus limites. Chega uma hora que quando o outro não faz a lição dele, tem uma hora que também você não pode fazer por ele. E foi um momento onde eu tava de novo sozinho e tava literalmente nessa hora sem terapia, sem estar nesse processo terapêutico, você pensa em coisas horríveis. E eu lembro que na noite seguinte, antes de receber o seu e-mail, eu pensei todas as coisas. Literalmente, eu não quero usar a palavra, mas como que eu iria Tá. realizar, porque Ok. foi meio que, da mesma forma que eu acho que eu liguei o modo de sobrevivência, foi uma coisa de importante destruição. contextualizar. Porque assim, aconteceu realmente um rompimento e eu fui pro lado do meu amigo, né? E fui com unhas e dentes ali. E a gente tem uma tendência horrorosa de passar verniz em comportamentos dos nossos amigos, de pessoas que a gente ama, enfim. E eu não acho isso adequado. Hoje em dia eu tenho uma outra perspectiva. Tirando a Dani, que não erra, nunca, tá? Óbvio. Se você falar que ela errou, ela não errou, tá? Maravilhosa. Mas eu tomei esse posicionamento e eu fui extremamente fleumática ali e acabei me posicionando contra o Júnior, me posicionando, colocando uma barreira ali, falando né? Então, só para Sim, contextualizar pra entender um pouquinho que da foi, onde né? Mas, veio. Gi, eu vou discordar de você. Seu e-mail, em nenhum momento, ele foi cruel. Ele foi o e-mail que me salvou. Foi e-mail... Eu li aquele e-mail de uma forma... Eu tenho alguém que acredita em mim, aonde eu não estava mais acreditando. E aquele e-mail me fez parar e refletir e chegar à conclusão que eu não é porque eu consegui passar por um trauma dos 15 anos, de sobreviver, que eu ia conseguir fazer aquilo sozinho novamente. Então, para mim, aquele seu e-mail foi uma virada de chave de todas as formas. De profissional, de pessoa e de alguém que salvou a minha vida. Nossa, Eu não gente, tenho que nenhuma lindo vergonha de falar Não, e isso, é porque eu lindo, acho que sempre tem um estigma das pessoas, porque no momento de vulnerabilidade, as pessoas elas fazem coisas horríveis. E às vezes tudo que elas precisam é de um amigo que vai te puxar e falar, olha, você não vai dar conta disso. Mas tem formas. E eu lembro que E é você... engraçada a intencionalidade que ela teve,
né? Mas assim, de todo, eu sei como a Giovana escreve, como ela se posiciona. Eu imagino, eu não sei exatamente o que estava ali, mas eu imagino e o quanto que para você, como você recebeu aquilo dela, que para você vê, ela tinha uma outra imagem, ai, como ele recebeu isso, você recebeu de um jeito que você precisava. E você sabe, de que o mais incrível, você fecha esse e-mail de uma forma que eu uso isso até hoje para minha vida. Por isso que eu falo que você mudou a minha vida profissional. Eu não vou lembrar exatamente as palavras, mas o que você falava que a única linha tênue é a linha da morte. E eu lembro que depois a gente conversou disso, naquela época ainda, depois daquele e-mail, porque a gente teve a nossa DR, e eu lembro que você falou, Júnior, é normal você estar em momentos ruins. O ruim vai te fazer entender o que é bom, o bom te faz entender o que é ruim. Então, quando você está naquela linha tênue, significa que você morreu. Então, assim, não entenda que estar numa situação que hoje não seja favorável para você, significa que aquele é o seu fim. E eu levei isso para minha carreira. Eu levei isso para... Gente, consultem com a Giovana, é só isso, por favor. As nossas oportunidades de se ressignificar, Ai, de meu Deus do entender. céu. Eu prometi que eu não ia me emocionar, não vou. E não é vou. isso, gente, você é a oportunidade que a gente tem de estar com pessoas que vão fazer a gente sair da nossa morte. Porque a gente morre tantas vezes, mas a gente vive tantas vezes, né? É isso. Ai, meu Deus. Muitas declarações. Eu tô emocionada aqui. Eu quero saber do Júnior, eu quero saber da Vitor Hugo, eu quero saber de Londres. Ju, você quero foi saber do morar Crocodilo fora do faz Nilo. quanto tempo, Fazem Ju? 10 anos. 10 anos. 10 anos que eu moro fora, Uhum. então com 30 anos Tá. eu resolvo sair do Brasil, já entregando a minha idade. Como eu falei, de uma forma muito brusca, porque o meu ex-parceiro, o Marcos, teve uma oportunidade linda. E eu também já estava um pouco de tipo, eu não sei mais se eu quero... mais do mesmo também, Exato, né, Ju? e depois eu acho que a gente até vai falar, eu tenho algumas histórias incríveis que aconteceram na Vitor Hugo, na Victoria Beckham, todas essas marcas que eu já trabalhei. Então, mais uma vez, meu ex-parceiro faz esse convite e eu topei. Então, fui para Londres, aonde uma coisa muito importante de falar que eu lembro que a minha mudança para Londres foi uma forma muito romantizada. Eu romantizei muito, achando que estou mudando para Londres, vai ser a melhor época da minha vida, vai ser o auge. E eu tinha um sonho muito. Eu lembro que o meu goal de vida, eu sempre falava que era, eu acho que todo mundo que trabalha nesse mercado de luxo é trabalhar no Grupo Vuitton, com o Grupo Vuitton. E eu cheguei a esse ápice de trabalhar na minha carreira, onde eu falei, agora zerei a cartela do bingo, ganhei. E mais uma vez, foi muito mais meu do que da empresa, foi uma decepção, porque também quando tudo que você romantiza, eu costumo falar que o tombo ele pode ser mais doloroso. Então, obviamente, da mesma forma que eu romantizei mudar, Londres tem muitos defeitos, como tem muitas qualidades. Hoje eu acho que a forma que eu valorizo o Brasil, ela é totalmente outra, porque o Brasil é maravilhoso. Eu acho que de todas as formas, quando você olha para a cultura do Brasil, da comida, as pessoas, esse calor que a gente tem, ele é incrível. Não existe em nenhum lugar Não do existe. mundo. Eu falo isso, a gente falou isso comentou algumas vezes, que né? eu falo assim, eu gosto muito de viajar, claro, eu não tive oportunidade de viajar tanto quanto o Júnior, eu gosto bastante, mas eu viajei o suficiente, mais de 20 países, 25 países, para ter a certeza do quanto eu amo o Brasil e de como o Brasil é incrível, né? Em todos os aspectos, a comida daqui, os serviços daqui, as pessoas, os atendimentos, absolutamente tudo. O SUS, viva o SUS. Viva o SUS. Viva o SUS. Temos muitos problemas, etc. As pessoas falam, o problema é o governo. Não, o problema são vocês. Porque são vocês que votam em quem está lá. Então não reclama do governo se vocês votam neles, tá? Então, o problema está na população que quer um milagre e continua sendo vira-lata de gringo, né? Londres é melhor, Estados Unidos é melhor, não sei o que é melhor.
chega um americano no Brasil, todo mundo tem que se esforçar para falar inglês. Você chega nos Estados Ah, Unidos... tá nem aí, meu bem. Ha. Meu Deus do céu. Ah, meu bem. É assim, acabei de voltar de lá, as pessoas falam, você vai bastante para chegar nos Estados Unidos. Eu odeio os Estados Unidos. Eu odeio os Estados Unidos. Eu uso os Estados Unidos. Eu vou pra Disney. Me divirto. Eu vou pra Broadway. Eu compro brusinha. É isso que eu faço nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, eu detesto os Estados Unidos. Por quê? A comida é horrível. Não tem comida. Aí você fala assim, faz uma comida típica dos Estados Unidos. Não tem. Não. Fala assim, hambúrguer. Não, é da Alemanha. É. A batata frita é French fries, é da French França. fries. Exato. Pizza, não, é da Itália. É. Não existe nada lá. É. Qual a cultura deles? Eles simplesmente entraram na Terra, saquearam tudo e é isso aí, né? Então, é chato. Não é gostoso. E quando você vê esse bando de brasileiro indo pra fora, falando que o Brasil é uma porcaria porque o Danoninho lá é mais barato, porque o Nike lá é mais barato, você fala assim, que mundo você vive? Né? Que mundo você vive? Assim, eu tava comentando aqui com eles, gente, eu vou precisar fazer um tratamento muito sério, médico, de umas injeções que eu vou ter que tomar por causa da minha perna, que eu vou ter que tomar injeções de mais de 10 mil reais todo mês. Eu vou conseguir isso pelo SUS. Eu não tenho como pagar tudo isso. O SUS vai me dar de graça. Então, quando as pessoas falam mal, porque lá demora horas. Sabe quando você fala, eu prefiro não responder? Você sabe, Gi, uma coisa super interessante, uma coisa que eu vivo no meu dia a dia. Toda vez que eu falo que eu sou brasileiro, as pessoas elas têm duas reações. Primeira é me dar um abraço. Literalmente. Literalmente. Porque elas sabem que o Brasil tem essa questão do calor. Do calor. E hoje eu percebo, porque são essas pequenas coisas que você, quando você está fora, que você percebe que um abraço pode mudar o dia da pessoa. Então, assim, a primeira coisa é um abraço. E segundo é perguntar, o que você está fazendo aqui? Você vem de um país incrível, você vem de um país onde a cultura é muito rica, onde a comida é incrível. E eu respondo, eu sou muito sincero, eu falo, eu não sei. Eu não sei porque eu estou aqui. Hoje eu amo muito o que eu faço, eu estou numa empresa que ela me dá muita oportunidade, inclusive de realizar esse sonho que eu falo, que é de viajar, de para lugares. Então hoje é muito mais uma questão financeira e profissional. Mas eu não teria problema nenhum de voltar para o Brasil e fazer tudo que eu faço, às vezes em questão de imposto e tudo mais, para um país que não é meu, fazer de volta pro Brasil. Então, assim, eu concordo muito com você. Eu acho que às vezes a gente tem uma síndrome, principalmente de muita fake news, de muita coisa que você vê que não é real. Essa romantização, Essa romantização, né? ela não é real. Eu posso garantir de uma pessoa, e assim, eu tenho milhares de amigos brasileiros que estão lá hoje, quando a gente senta para conversar, a gente tem a mesma visão. A gente fala, a romantização, eu acho que ela é importante porque ela te dá um fator motivador para você, às vezes, vou me jogar de cabeça, mas ela não é, eu acho que a gente tem o costume de romantizar mais do que a gente deveria. Então, eu acho que também isso me faz valorizar muito mais o país. Então, toda vez que eu venho para cá, eu acho que a forma que eu olho para o Brasil, ela é diferente de como eu olhava quando eu estava aqui. Porque eu acho que quando a gente está aqui, você é tudo mais do mesmo. É aquela coisa, ela fica... Natural, é natural né? aos seus Natural. olhos. E aí, quando você está fora, e aí você sente saudade todos os dias. Porque a saudade, gente, ela tá lá há 10 anos e ela vai continuar pelos... Se eu continuar a resolver ficar mais 10 anos, é um ela vai luto, ficar... né? Claro. É um luto. É um Você luto. abdica de quem Claro. você é no seu ninho. Você Exato. tem que se tornar você usa uma nova persona. Exato. É muito difícil. É muito difícil. E fora que essa questão que você falou da persona, é exatamente, muitas vezes você passa a ser um personagem que você não é aqui. No sentido de, culturalmente, a forma que as pessoas se relacionam, não é a forma que eu me relaciono quando eu tô no Brasil. Então, assim, a forma que o Júnior
é com os amigos brasileiros é muito diferente da forma que o Júnior age com os amigos gringos ou com o pessoal do trabalho. Que, na minha concepção, é uma maneira mais fria. Que tem o ônus e o bônus também, né? Porque Claro. tem a parte onde eu acho que as pessoas, elas não entram muito na sua intimidade, mas também, se você precisar de uma ajuda, elas não vão saber que você está precisando, e é você por você mesmo, né? Então, isso é muito interessante. E por isso que eu falo, acho que o Brasil vai ser sempre o lugar que vai estar no meu coração. E eu conto os dias, toda vez que eu venho para o Brasil, eu já volto pensando, olha, aqui 365 dias eu vou estar de volta. É sempre esse sentimento mesmo depois de 10 anos. E você, quando foi para Londres, você foi direto para Louis Vuitton? Direto para Louis Vuitton, porque foi... Gi, a forma que aconteceu na Vuitton foi uma forma muito engraçada, incrível. E também até eu acho que lá foi um pouco de sorte. Porque eu tinha o gol da minha vida, que era trabalhar no grupo da LV. Então, eu fui para Londres e o meu ex-parceiro, o Marcos, ele falou, eu nunca vou esquecer que quando eu cheguei lá, eu fiquei alguns meses estudando inglês para aperfeiçoar o meu inglês, e aí chegou a hora de precisamos trabalhar, vamos usar o que a gente aprendeu. E ele falou, olha, agora é a hora de você aplicar para a marca dos seus sonhos. Na minha cabeça, na minha síndrome era, é muito cedo, imagina que eu vou conseguir. Mas, obviamente, depois de muito ele me apoiar, eu acabei aplicando. Fui chamado para uma entrevista. Fui chamado para uma segunda entrevista. E nessas duas primeiras eu tinha ido super bem. Na terceira entrevista, que era com a pessoa responsável, porque eu fui para uma vaga de visual merchandise, que é o cara que cria todo o conceito da vitrine, trabalha com a exposição de produtos. Que fazia na Vitor Hugo. Na Vitor Hugo. Tá. Exato. De 1 hora de entrevista, eu não tô brincando, eu acho que eu falei 5 minutos. Eu congelei. Eu não conseguia falar. Eu acho que essa romantização na minha cabeça, ela cresceu de uma forma tão grande e era tudo que eu queria, que eu não pude falar. Eu não consegui me vender durante a entrevista. Eu sei que eu saí de lá e eu falei, esquece, já eu vou era. vender fish and chips. Exato, É isso que eu vou fazer. Né? vou fazer isso. Na London Bridge. Depois de 2 dias, a mulher do RH, a Tessa, ela me liga, eu tava jantando, e ela fala assim, Júnior, eu só gostaria de te falar que eu tô mandando a oferta, né, o contrato pro seu e-mail, e eu não sei, ela usou essas palavras, ela falou assim, eu não sei o que você fez, mas a Carol, que foi que era a minha gerente, ela falou assim, ela ficou impressionada com você. Na minha cabeça, como? Foram 5, eu falei, eu não tô brincando, quando eu falo que eu falei 5 minutos, e muitas das perguntas dela eu não respondi porque eu não conseguia. Você paralisou de Eu alguma paralisei, forma. eu falei, como? E foi muito engraçado que a mesma pessoa que me deu o trabalho foi por ela que eu decidi sair da empresa, porque eu sempre tive uma vontade muito, 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 muito grande. Eu sempre tive uma veia voluntária. Então, eu fazia voluntário no Brasil já, numa associação que fazia voluntário com crianças com HIV, órfãos com HIV. E quando você vai para Londres, é um país desenvolvido. É um país onde você não tem essa área mais humana de ajudar, porque tem muita ajuda do governo. Então, eu deixei essa ajuda prática, que eu ia até o lugar. Mas lá pode ter Bolsa Família? Lá pode ter ajuda do governo? Não é um bando de vagabundo, porque recebe ajuda do governo? Tem Curioso. muito, tem muito. Já sei. E é muito, e a ajuda de lá, por incrível que pareça, é uma coisa meio absurda. É por isso que tem muita gente que não trabalha lá, como a gente fala. Porque é muito boa a ajuda do governo lá, para todos os casos. Então, ela foi a pessoa que me fez sair, porque ela falou assim, eu lembro de um dia, tá sentindo muito essa vontade de
voltar com essa veia voluntária, porque eu sempre ajudava, continuei ajudando a instituição brasileira, mas financeiramente. Mas eu amava estar lá no dia a dia. Eu amava dividir as Faz histórias parte com de essas você, crianças. né? Então, depois de um ano na Vuitton, eu virei para ela e eu falei, por que você me contratou? Numa conversa. Ela falou assim, eu não sei. Ela falou assim, eu não sei por quê. A sua entrevista, ela foi muito ruim. Você não abriu a boca. E ela fecha falando que a entrevista, ela falou, foi muito ruim, mas foi o maior acerto que ela tinha tido na vida dela. Como pessoa. E ela falou assim, foi a sua luz. Nessa hora, eu falei assim, eu juro. Ela terminou de falar isso, eu falei, Gi, foi instantâneo. Eu falei assim, eu me demito. Eu me demito porque eu tô com uma questão de ajuda ao próximo, Pessoal, né, Ju? pessoal, Da sua essência, que eu acho né? que agora eu quero me dedicar ao próximo. Eu queria muito me dedicar ao próximo. E aí, ela não entendeu, ninguém entendeu nada. Foram quase 1 mês e meio de conversa de tipo, mas por quê? Por que você quer sair? Você pode ajudar o próximo estando aqui. Mas era alguma coisa minha que me falava que tinha que ser num país onde as pessoas realmente elas precisassem de ajuda. A minha primeira... E aí, claro, eu volto para casa, converso com o meu ex-parceiro, ele, de novo, me apoia, fala, vai. Esse cara foi o meu Era maior vivência, apoiador. né, Exato, Ju? ele Era falou, eu sei que vivência. isso te deixa feliz. E eu lembro que ele falou, a vida é muito curta pra gente não fazer o que a gente ama. Então, assim, a gente dá um jeito. Financeiramente, a gente dá um jeito. A minha primeira intuição e a minha primeira vontade foi, o que eu vou fazer? Vou ajudar. No Brasil, tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Então, vou pro Nordeste, vou pro Sul, vou pro Centro-Oeste, mas eu só tinha uma coisa que eu não abria mão, que eu queria estar em orfanato e eu queria fazer trabalho voluntário ou com crianças ou com idosos. Era a minha única coisa que eu tinha na cabeça. Então, nas próximas 2 semanas, aconteceu muito rápido. Eu pedi demissão, fiquei negociando, bati o pé, falei não. Eu saí da empresa e começo a procurar várias instituições no Brasil. Eu não vou mentir, era muito burocrático. Sim, O brasileiro o Brasil é muito burocrático nessas ajudas e é muito caro. Fazer voluntário no Brasil, por incrível que pareça, ele é caro por causa o Brasil é muito grande, é o deslocamento. E a maioria dos voluntários que eu achei no Brasil era uma coisa que você participava do voluntário durante o dia, mas à noite você dormia num hotel ou você ficava numa casa. Você não participava ali full time. Mas eu queria estar na experiência. Você tinha que estar na imersão. Na imersão. Mesmo. E aí eu conversando com uma amiga turca, ela me falou de um lugar na África, no Quênia, e literalmente, daquela conversa que eu tive com ela, 2 semanas depois, eu estava no Quênia. Eu acredito que foi a parte mais difícil de toda a minha vida, em todos os sentidos. Aquilo era como estar numa montanha-russa de sensações, porque você sentia raiva, você sentia amor, você sentia sorte. Eu não tinha como descrever. Eu falo para todo mundo que eu acho que durante aquele período eu criei um sentimento que ele não existe. Porque é em minutos o seu sentimento muda, é um misto de revolta. Por que aquelas pessoas estão passando por aquilo, com uma coisa de amor, você dando amor, eu chorava. E eu fui para essa instituição, no meio do nada, onde fiquei 3 meses, sem luz. Eu não sabia, tá? Quando eu fechei com essa instituição, eu liguei pro cara dessa menina que tinha me passado, ele falou, a gente tá super precisando de voluntários, vem pra cá. Eu comprei a passagem, cheguei lá, e em nenhum momento eu me preocupei e pensei em qual era... o seu conforto. Na estrutura. Tá. Eu cheguei, mas eu tinha falado, olha, eu não quero estar no hotel. Você só sabia que ia estar na imersão. Na imersão. Sim. Eu cheguei lá, então eu fui para um lugar que era mais ou menos 3 horas de Nairobi. Era uma vila de
mais ou menos umas 500, 600 pessoas, onde tinha essa fazenda, que era um orfanato onde tinha 300 crianças e não tinha energia elétrica, não tinha água potável. A minha comida por 3 meses foi milho, todos os dias. Era milho de café da manhã, milho no almoço, milho na janta. Eu tomava banho no único riacho que eles tinham. E eu estava vivendo o dia a dia deles. Mas as histórias, o que eu passei por lá, eu acho que me mudou como ser humano e a forma como eu vejo. Eu acho que as pessoas, elas costumam falar que eu sou... Por que eu sou tão positivo? Por que eu acredito tanto que tudo tem um jeito, tudo tem salvação? Eu falo, depois que você passa por uma experiência onde você encontra crianças e histórias, desde que... Eu lembro que teve uma história de um menino que eu me apaixonei por ele no sentido de ser um menino de uma luz super incrível, super engraçado. E uma pessoa, assim, ele se sentia a pessoa mais sortuda por ter um lugar para dormir. Era isso que ele me falava. Eu lembro que depois de uma semana que eu estava lá, uma mulher veio visitar ele. E a minha primeira reação foi: quem é ela? Porque eu não estava acostumado a ver pessoas vindo visitar, porque era um orfanato. Uhum. E ela me falou assim, ele me falou, ela é minha mãe. Eu falei, mas eu tô num orfanato. Como assim ele tem mãe? Ele vira para mim e ele fala assim, Ju, quando eu tinha 3 anos de idade, a minha mãe tentou me matar. Mas ela tentou me matar porque ela me amava. E amava os meus irmãos. Pensa que eles estão comendo milho todos os dias. Então ela falou assim, gente, eu tô falando de uma criança de 7 anos, com essa lucidez, tá? Ela não tinha como dar comida para todos os filhos. E eu era o filho mais novo. E eu lembro que eu peguei a minha mãe chorando e ela falou, não tenho comida para quem dar. E aí ele falou, mãe, me mata, porque assim você vai poder alimentar os meus irmãos. E a mãe tentou, porque era a saída que ela tinha, porque senão um dos filhos iam morrer, porque não ia ter comida para todas essas crianças, para os 3 filhos que ela tinha. E graças a Deus ela não conseguiu matar, né? O filho não conseguiu, e ele foi para um orfanato. E esse menino, ele me ensinou tanto, com 7 anos de idade, ele me ensinou tanto. E essa é só uma das histórias que eu passei por lá, assim. Outra coisa que era super peculiar, que quando eu cheguei lá, todas as crianças, o nome das crianças eram, em português era tipo Esperança, era Rosa, eram nomes com muita positividade. E eu perguntava para as crianças, assim, o porquê do nome. E todas falavam a mesma coisa, porque a gente é sobrevivente. A gente sobreviveu de alguma forma. Então, o nome delas não era o nome real, mas elas tinham um codinome. Uhum. Outro dado muito engraçado foi que todas as crianças também conversando, todas as crianças, elas faziam aniversário. Todas não, a maioria, elas faziam aniversário 1º de janeiro. E eu falei, gente, mas é muita coincidência de 300 crianças, mais de 100 crianças todas lá, ter o 1º de janeiro comemorar o aniversário. Porque muitas são abandonadas, deixadas lá, e ninguém sabe. Então, assim, não sabe quando nasceu, não tem registro nenhum. Então, assim, elas precisam ter um dia para comemorar o aniversário. Então, dia 1º de janeiro era a data onde... Dia Mundial da Paz. O Dia Mundial da Paz. E assim... E foi muito engraçado. Gente, tá difícil de falar. E foi muito engraçado porque eu falo que eu acho que pessoas... Não que pessoas que fazem voluntário elas são melhores que outras. Não. Não. Mas eu acho que elas têm... Eu costumo falar que elas têm uma proteção extra quando elas estão fazendo esses voluntários, porque... Gente, eu sou uma pessoa que, apesar de tudo que eu passei, eu me considero uma pessoa de sorte, de nunca ter passado a dificuldade, perto da dificuldade do que essas crianças passaram. E poder estar vivendo aquilo era uma coisa incrível. Então, eu sou uma pessoa que eu fico doente, eu
pego uma coisa. E pensa que eu tava tomando a água do Aham, rio, aham. onde os animais iam e se banhavam. Uhum. Eu comia o milho, não tinha fogão, não Uma tinha energia precariedade elétrica. absoluta, Absurda, né, coisas que eu Ju? nunca parei para pensar que eu ia estar passando por aquilo. E durante os 90 dias, eu não tive uma dor de cabeça. Eu não tive nada aconteceu comigo. Nada. E eu lembro que a outra coisa super interessante que Totalmente saudável, consciente. consciente. É. E é muito engraçado porque tem muitas pessoas que também, lá durante esses 3 meses que eu fiquei lá, tem muita gente que não aguenta. Então, assim, tem muita gente que desiste, porque é muito difícil. Claro. Em É todos muito os difícil. aspectos. Gente, eu fui aspectos dormido, é muito eu fui difícil. mordido por um escorpião. Eu fui mordido por um escorpião dormindo. Pergunta como me curaram? Com ervas. É. Era assim. Porque o hospital mais próximo era 3 horas de lá. E era uma coisa. Cacique. Exato. Literalmente, eu lembro que eu acordei com o pé desse tamanho. Eu lembro que Meu eu acordei Deus, sentindo Ju. uma dor. No meio da noite, eu senti uma dor muito forte, mas não tinha luz, eu não sabia o que estava Meu acontecendo. Deus. Eu acordei com esse pé desse tamanho e eles fizeram lá os chás, as ervas e curou. Sou imune. Sou imune. As pessoas subestimam, né, É. a sabedoria. Não sabedoria. das pessoas. E a história das pessoas, elas são incríveis. Nesse tempo que eu fiquei lá, eu tinha 2 turnos. Eu tinha o turno da manhã que eu trabalhei, literalmente era construção. Eu estava ajudando a construir o banheiro do orfanato. Então, assim, de manhã eu ficava na parte de construção, cavando, com a comunidade, que era tudo a comunidade que estava ajudando a fazer o banheiro para eles, pintando, e à tarde eu ficava com as crianças. E, obviamente, assim, muita coisa difícil aconteceu, muitas histórias. Tráfico de pessoas é uma coisa mais comum do que a gente imagina, principalmente em país africano. Uma das histórias, uma das professoras, das voluntárias, porque também todo mundo é voluntário, ela era professora, ela chegou uns 10 dias antes do que eu, e uma das conversas à tarde, ela tinha conseguido fugir de um cativeiro eu não vou falar o país, mas de uma pessoa que veio, ela foi vendida, ela foi comprada, foi levada para esse lugar, e ela foi trabalhar numa fazenda, onde o trabalho dela ela estava acorrentada, ela ficou 6 meses acorrentada, lavando animais, esse era o trabalho dela, acorrentada, lavando animais, até que um dia ela conseguiu fugir, e aí ela voltou para o país dela de novo, pela romantização, que ela falou, eu tinha certeza que a minha vida ia mudar, porque estava passando muita dificuldade, mas eu fui vendida, eu fui traficada. E assim, essa história era mais comum do que a gente imagina. Então, conhecer essas pessoas me fez ser muito grato por aonde eu estou, pelo que eu sou, pelas oportunidades que eu tenho. E uma coisa que para mim também foi incrível, que eu falo que, no bom sentido, a ignorância, às vezes, é a melhor coisa que pode ter. Porque para aquelas crianças, elas não têm energia, elas não sabem o que está acontecendo no mundo. Elas não tinham ideia de quão privilegiado eu era perto do que elas estavam tendo. Então, na concepção delas, eu era uma pessoa branca, um adulto que te ajudando, que estava vindo ajudando voluntariamente, mas que quando fosse voltar para casa, eu ia estar vivendo numa situação que nem elas. E engraçado também eu lembro que um dia que eu estava tomando banho de rio lá também, eu tinha um shampoo. Olha, eu levei shampoo, obviamente, Uma o único coisa que shampoo eu tive, aparentemente tão simples, que a gente não dá. né? E eu lavando, e aí fez aquela espuma, e as crianças pararam. Elas começaram a olhar para mim, eu não estava entendendo. Isso foi um dos primeiros dias. E depois de várias, depois que eu terminei, várias crianças vieram pedir para usar, ou mesmo porque elas falaram assim, eu queria ter o cabelo igual o seu, eu posso usar o seu shampoo, porque lá também é normal, por questão até piolho, crianças e tudo mais, eles rapam a cabeça das crianças. Então, assim, são coisas simples, como um shampoo.
ver a felicidade daquelas crianças lavando o cabelo, fazendo festa, era uma coisa impagável. E aí eu falo, às vezes, a gente dá valor para coisas que são tão pequenas, nesse sentido de, tipo assim, a gente dramatiza para coisas que, gente... O quanto a gente é Privilegiado. A gente e não tem reclama noção de tantas coisas, A gente né? não Você falou tem desse noção. sentimento que você acha que descobriu um sentimento novo que você não consegue nem nomear, né? É uma coisa interessante, porque só valoriza a luz quem conhece as trevas. Então, a partir do momento que você tem um ponto de referência e sai dessa bolha da sua única realidade, se permite ver outras coisas, todas as suas perspectivas mudam, né? A gente está vivendo hoje uma época horrorosa, né? É horrível tudo que está acontecendo no mundo em todos os aspectos, essa violência, os arquivos, Epstein, guerras, e a gente sabe que tráfico existe desde os primórdios, a gente sabe que as elites é uma sensação de que eles têm tanto dinheiro que eles não têm mais com que se preocupar com nada, eles ficam buscando formas de sentir algum prazer e acabam entrando em jogos psicopáticos, né? Eu sempre digo que não existe um roteirista criativo de filmes. Todos os filmes, eles são baseados em alguma coisa. Quando eu escrevi o Psicopatas e tive acesso lá à Deep Web e vi que o que acontece no filme O Albergue de fato existe, inúmeras coisas existem mesmo, eu tive acesso a isso há 14 anos atrás, e ver tudo isso saindo na mídia é assustador ver que nem todo mundo se choca tanto, porque é mais fácil bater palma para o bilionário e pensar no time político que ele torce do que enxergar a humanidade. Concordo. Então, isso que você vivenciou e você se permitiu e teve muita coragem para se permitir, porque, cara, tem que ter muita coragem para ser humano, né, amiga? Muita coragem. É muito fácil fingir que tá tudo bem. É muito fácil ignorar E é muito as coisas. fácil também você fazer o bem de alguma forma muito confortável. Exato, né? à distância, no Pix, alguma coisa. Total. Precisa ter muita coragem para se humanizar, para se permitir enxergar, para viver, para viver chorar. o que o outro vive, tentar entender e que não vai entender, mas que a gente tá ali de uma forma muito, muito nua, né? De vivenciar a experiência, né? Muito essa experiência que você teve, deixando claro também, né, eu insisti pro Júnior contar essa história do voluntariado. Eu insisti, porque eu sou amiga pessoal dele. Então, eu sei que isso aconteceu, mas nem na época que você foi eu fiquei sabendo dos detalhes, porque tem muita gente aí... Tem uma coisa que eu acredito, o que uma mão faz, a outra não precisa ficar sabendo. Tem muita gente que adora postar que tá fazendo voluntário, né? Ele nunca fez isso, então eu pedi para ele realmente contar essa história, porque é uma coisa muito incrível. E eu não sei se o é vídeo pegou, mas eu e a Giovana, a gente ficou calada aqui, porque não teve a menor condição. Não tinha condição. A menor condição. E é uma dicotomia, porque são dois mundos, né? Não parece tá que no luxo, que é o mesmo universo. Mas não louco. são. A gente não tá falando do multiverso Marvel. Total, aqui, total. Né? Porque você tá saindo do mercado mais luxuoso possível. Em Londres, a gente está falando de um polo, né, da moda, enfim, para o extremo de um nicho oposto. extremamente e a sua privilegiado, flexibilidade humana de ter feito isso, porque você sentiu essa vontade, e não para ficar postando por aí, fazer propaganda. Isso é você. Mas você sabe de que... E aí, obviamente, concordo muito com você. Foi muito aos extremos. Então, eu saí de um mundo onde as pessoas estavam gastando 1 milhão, se você fazer a conversão, em uma bolsa, para onde as pessoas não tinham o que comer, o que tomar, não tinham energia. Foi extremo. Não sabiam o que era um shampoo. Exato, não sabiam o que era um shampoo. Então, quando eu volto para Londres,
eu volto de uma forma também muito Claro. revoltado. Porque Sim. eu falo assim, e até me sentindo mal de... Você saiu da Você fala, Matrix. meu Deus, Exato, eu falo assim, como eu volto pra isso? como eu volto. É. Foi um segundo... Foi um divisor, porque na minha... E aí, até fazendo um link com a minha carreira, eu cheguei e eu falei, não quero mais trabalhar Uhum. nesse mundo onde as pessoas... Claro, as pessoas têm condições, elas fazem o que elas querem com o dinheiro São dela. fúteis. Exato, são Vamos falar, fúteis. porque Que segundo bom que dá pra português, falar depois tudo você- aqui. Depois de uma Fúteis. experiência dessa, você não achar Exato, futilidade, exato. Júnior, Então, não, nem precisa não ter tem, experiência. não tem como, não. Fútil. Então, Tá. existe ali um pós voluntário que entra meio numa depressão de tipo assim, eu não quero mais isso pra minha vida, eu não quero mais ter um iPhone, eu não quero mais ter um Samsung, eu não quero mais estar vestindo roupas de marcas e tudo mais. É um conflito dentro de você que também é uma coisa assim que você não sabe o que você quer, você se perde um pouco. Você se perde um pouco. E aí, voltando, fazendo um outro link, porque eu me senti muito perdido. E aí eu lembro que quando eu cheguei, a primeira coisa no orfanato, tinha uma frase na frente da casa onde era, que se falava que a melhor forma de se encontrar era se perdendo através da ajuda ao próximo. Então era fazendo a ajuda ao próximo que você iria se encontrar. E aí, obviamente, eu fiz algumas entrevistas para Unicef, para Save the Children, porque aí era aquela coisa meio super-herói. Agora eu quero salvar o mundo, Claro, agora eu quero fazer é. isso toda hora. Mas aí você descobre que essas grandes empresas, que elas fazem trabalhos incríveis, elas estão muito mais trabalhando com governos para lobby, para acabar com o trabalho escravo, que é um trabalho lindo, mas ela não tá na raiz do dia a dia, porque... Tem Politicagem. politicagem, É, política, é. ser humano. O que ser estraga o humano. mundo, Não é isso. além do ser humano, é a politicagem, né? Que está inserida em absolutamente Envolvida em tudo é a isso. busca. O maior desejo do ser humano, absoluto, é o poder. Seja Exatamente. financeiro, seja voz, sejam os likes, seja beleza, seja o que for. É. Então, o poder físico. Então, essa busca infinita pelo poder é impressionante, porque você fala, nossa, ficou poderoso, ficou arrogante. Não, a pessoa é É arrogante. arrogante. A É pessoa isso. é. O poder só mostra quem a pessoa é. Né? E aí, obviamente, tem uma decepção grande, porque eu falo, "Ah, eu não vou conseguir, o que fazer. não tenho o que fazer. Não posso morar lá. Eu não vou, Sim, eu não sim. vou mudar o conceito Sim. dessas instituições. Então eu sigo, obviamente, fazendo os meus voluntários, ajudando. E aí, obviamente, também tendo mais uma desilusão com essa questão, porque... Ai, gente, eu tenho uma história muito engraçada, não sei se eu posso falar Pô, Claro, agora. claro, Vamos entrar? Psicotretas! É melhor que o Crocodilo do Nilo. Eu acho que é verdade que o crocodilo do Gente, Crocodilo do Nilo. Júnior trabalhava na Vitor Hugo há muito tempo atrás. Ele chegou um dia, e a gente estava sempre junto. Como é que foi, Ju, que você chegou falando da bolsa que estava na vitrine, lá falando assim... E o jeito dele falar... Porque, assim, ele é debochado, tá, gente? Esse Lorde aqui, ele é o deboche em pessoa. E ele falou que a mulher chegou lá para comprar uma bolsa de crocodilo do Nilo. Eu falei, do Nilo? Do Nilo. Ele, Tinha do que ser Nilo. específica. Do do Nilo. Nilo. essa coisa do crocodilo do Nilo ficou anos entre a gente. Ah, é a mesma história interna que a gente tem do dedinho Dedinho na boca da cabra. que é maravilhosa. Maravilhosa. Beijo, Lê, porque Beijo, Letícia. é uma história maravilhosa. Mas então, e aí eu tenho uma história bem engraçada para falar durante o meu final do meu voluntariado. Eu sempre fui uma pessoa que eu gostei de ir para lugares, viajar para lugares diferentes. Eu gosto de, obviamente, centros e tudo mais, mas as minhas últimas viagens, antes de eu ter ido para a África, eu tinha ido para Chernobyl. Uma tinha sido Chernobyl. Nossa, suas fotos já são fantásticas. Tinha ido para Chernobyl. Inclusive, obviamente, super exciting. Toquei em coisas que não devia. Tive que ficar pelado.
ficar pelado porque, gente, é cheio de radiação. Claro. Então eles Sim. têm que tirar a radiação. Mas Como eles tiram Meu radiação... irmão, Ariano, Exato. você é igual meu Deus. filho. Que bonitinho! Filho, não melhora nunca. Você acabou de me falar, mete a mão onde não pode. Mete olha. molde, não pode. Meu Deus, não melhora. Então, tinha sido Chernobyl, depois eu tinha ido pra Auschwitz e África. Energia boa, né? Exato. Imagina. Você escolheu assim. Mas, Exato. exato. Aqui... Mas eu gosto desses lugares porque eu gosto da parte histórica. Eu acho que Claro. você aprende. Sim, eu acho que tem uma coisa sim. de se humanizar, entender o que aconteceu, o porquê que aconteceu. Então, assim, terminando o meu voluntário, eu fiquei 2 dias no Quênia. Quênia tem a maior, conhecida como a maior favela do mundo. Então, é uma favela onde é tipo... Tem mais de 2, 3 milhões, não sei. A maior favela do mundo é a favela de Nairobi. Qual é o passeio que o Júnior escolheu? Visitar a favela. Mas Visitar a Tava em favela. Nairobi, você podia fazer um safari, ver Exato. leão, mas mas é não. claro... Ele foi se meter na boca. Mas eu queria, durante o meu voluntário, uma das professoras, ela conheceu uma mulher que fazia um trabalho incrível, que ela tinha trabalhado na Unicef, ela tinha sido uma vice-presidente da Unicef, ela largou a carreira dela de Unicef, e ela era bailarina, e ela tinha ido dar aula, e ela fabricava tutus para as crianças dentro dessa favela. Eu falei, eu preciso conhecer essa mulher deve ser interessante. E aí eu lembro que eu vou falo no hotel, olha, eu quero conhecer essa favela, porque quero conhecer específico esse lugar. O cara ainda, várias vezes ele fala, olha, isso é perigoso. Claro que não, né? Claro que querido? não. Claro. Aí eu falei, mas não tem alguma forma? Ele falou, olha, eu não recomendo, mas se você quiser ir, a gente pode tentar conseguir alguém. Gente, chega... Eu falei, não, pega o guia, quero ir, quero conhecer. Chega o guia no dia seguinte. O nome do guia se chamava Bob Marley. Maravilhoso! Bob Marley. Já imagina como é Bob Marley. Gente, Maravilhoso. Continua, porque começou Essa história- a sua visual. Essa Eu tô história, aqui, tá exato. muito bom, E já ele era... muito Pensa bom. que o Bob Marley, ele tava o caminho inteiro viajando. Claro, Como o negócio ele dele. tava high. Só que eu não entendi. Na hora que eles bucaram pra mim, que eles conseguiram esse guia, e a O minha Bob. falou, vai ser o Bob Marley, eu achei estranho. Eu falei, Você falou, eu entendi errado. eu entendi errado. Não, eu até pensar, Bob. talvez é codinome, mas a pessoa era personificação do Bob Marley. Era o Bob. Ele era o próprio Bob Marley. Maravilhoso esse cara. Esse cara, ele tinha sido historiador. Um cara incrível. Maravilhoso. Engraçadíssimo. E essa favela, ela é dividida por 2 gangues que são... Tem muitas gangues. Exato, é Aham. normal. E aí tem um trilho do trem que separa essas 2 favelas. E o Bob Marley, ele falou, olha, a gente pode ir até esse canto, até essa o trilho. parte, até o trilho. Tá. Então eu vou até o trilho. Obviamente, quando eu chego no trilho, Claro, eu olho ele pro falou outro pro lado. trilho. O que o Júnior trilho. faz? Eu Pula falo, o trilho. eu Vamos falo. lá. Essa parte do outro lado parece ser muito mais É interessante claro da que é onde eu mais estou. legal. Não pode. Por que não desbravar isso? Seu sobrinho nunca vai pra Londres ficar com você, tá? Jamais. Ai, meu Deus. Gente, foi muito engraçado, porque obviamente a gente se meteu lá. Eu literalmente a gente tava 10 minutos de lá, o Bob Marley. Muito louco, ele não tava lá. Ele não tava lá. Chega um cara, primeira coisa que ele pega, aponta uma arma. Ah, mas é lógico. O que o cara branco está fazendo nessa favela? E assim, já era. Claro. O cara falou nessas palavras. E assim, eles estavam falando no idioma deles, e eu falava com o Bob Marley em inglês, eu perguntava o que ele tá falando. Ele falou assim, ó, segura aí. Acho que a gente já era. Segura aí, Joe. Imagina. Aí, ó, Joe. Segura aí. que Vai. a gente já era. Vai. Segura aí, Quando- que agora... Exato. It's gonna be Vai eu. alright. Vai eu. Gi, Dani. Não é brincadeira. Esse cara com a arma apontado pra gente. O que o Júnior faz? Esse cara precisa de um abraço. Não, Ah, não, peraí. não.
Não. Gi, Não. eu só não dei um abraço nesse cara, como ele convidou a gente pra tomar uma cerveja. A gente foi tomar uma cerveja, por quê? Mas o Bob Marley tava negociando com esse cara. O Bob Marley tava negociando com esse cara meia hora já. Isso foi depois de meia hora. Eu falei, gente. Aí quando eu vi que tava começando a ficar muito tenso. Tá, só que preciso te perguntar. É assim. Você falou, posso te abraçar? Não. Ou foi? Não, eu fui direto. Esse cara não falava. Ele não falava em inglês. Então a primeira coisa, quando o Bob Marley falou assim, a gente já era. O meu instinto de que sobreviver. Não, mas já a era única como? coisa que você ouvia era assim, baba hit, baba. Fiquei com Não, eu pensei, antes de morrer, eu vou dar um abraço em alguém. Olha! Deixa eu pensar. Foi era meio mesmo. instintivo. Eu vou mandar fazer um agarradinho do Júnior. Foi instintivo Instintivo abraço do Foi cara. instintivo abraço. Foi instintivo abraço. E eu dei um abraço nesse cara. Esse cara, ele congelou. Óbvio. Ele Ele congelou. esperava qualquer coisa. Deus, um E assim, abraço. hoje eu consigo entender que foi. Claro. Esse cara poderia ter levado um susto. Ele Claro, poderia ter feito. mas Mas juro. na hora você não. Na hora que é meio que instintivo. O seu instinto é muito equivocado. Meu Deus, gente. Meu Deus. O no dele é caso, muito equivocado. tá, né? A gente precisa realinhar os Exato. Controle inibitório não tem. Por quê? Não tá tem, lá, né? não existe. Tomar banho em Chernobyl pelado. O lobo pré-frontal dele. Exato. Não viu. Não. Mas e aí, esse cara, obviamente, aí. A minha sorte é que. Você faz um passe em mim depois? Porque você só Não, pode... boa, eu acho. É um Tô guia precisando. espiritual isso aqui. Mas é. assim, claro que a minha sorte era que eu tava também com o meu celular no bolso, e aí esse cara começou a perguntar pro Bob Marley o que eu tava fazendo lá, e aí ele perguntando pra mim, falando voluntário. Aí eu comecei a mostrar as fotos, contei as histórias que eu tô contando pra vocês em inglês, ele ia traduzindo pro outro cara, o cara meio que se emocionou, fala, vamos tomar uma cerveja. Meu Deus. Aí eu falei pro Bob, eu até viro pro Bob Marley, falou assim, não, acho melhor a gente ir. Ele falou, não, é melhor a gente ir com esse melhor a gente cara. tomar cerveja, tomar tomar vinho, cerveja, fazer uma ceia de exato, Natal. antes da gente Melhor, sair. eu acho. E no final esse cara ainda deu carona pra gente em 3 numa moto Amigão. até o meu hotel. E ele tá no seu Insta hoje. Claro, Eu acho essa história, mas é isso que eu tô Gente, falando. Eu acho que tem uma Júnior. proteção. Quando eu falo que uma pessoa que faz esses tipos de uma proteção é O anjo da Pensando no guarda anjo fala da de guarda novo, dele. agora fala isso. Nossa, meu O anjo da guarda. Você Ele sabe. olha e fala, Júnior, de novo, pelo amor novo. de Eu Deus. acho que o Olha. anjo da guarda dele é Jesus. É disso. Porque tem que ser muito topo de linha. Tem que ser diretoria. Não é qualquer anjinho. Gente. Pode ser Não é Gabriel. qualquer anjinho, imagina. Você Não. tem que Gente, ser eu tenho CEO. tem uma outra história maravilhosa, que aí já não linka mais também de viagem, se a gente puder falar aqui, que vai o Júnior pra Islândia com um grupo de amigos. O que o Júnior, primeira vez que eu tava vendo, eu tava indo Você pra foi no Islândia. vulcão, né? Exato. Ah, Aonde? me demito. Aonde? Gente, No Então, vulcão. a gente já tá... No vulcão, eu perco. Essa tem duas histórias que aconteceu em dias Engraçado que separados. isso, ele nunca me No meio da história, então, primeiro dia, não, foi o segundo dia de Islândia, a gente vai para as geleiras e, obviamente, o Marcos, o meu parceiro, ele é super cuidadoso, tudo ele acha que, vai morrer, eu tenho um instinto um pouco mais aventureiro. O que o Júnior Só um resolve pouco, fazer? né? Um pouquinho. Pular em cima das geleiras. O que acontece? Uma geleira É que eu tenho quebra. meu filho, para. É óbvio, a criança. Essa história é maravilhosa. Agitação Você total. tava na Islândia, você pulou numa Na geleira. A geleira quebrou. E você Caiu pro lago. Tinha 3 ou Menos 4 quanto pessoas. isso aí? Devia ser uns. Naquele dia Menos tava uns menos 15, 30. menos Mas 20 pensa em na sensação água. térmica na água. Mas eu acho que na hora que eu caio, eu acho que o corpo dá aquele choque. De novo, é um Não, instinto tem um que anjo, você né, precisa. Sim, vai Tava lá. adrenalina e, você... E aí era muito engraçado que o Marcos e um amigo nosso que tava junto, eles congelam. Eu lá pedindo ajuda, porque eu tava no fundo de um lago, praticamente, com um iceberg quebrado. E um cara que era alpinista, que tava lá perto, ele vai, ele pula, ele me tira. Não, foi um anjo. Que Foi um desceu anjo. alpinista. Sim, Seu sim. anjo é alpinista. E de Ele é, novo, no só pra caso, vocês sim. entenderem o link que eu tô fazendo, porque mais uma vez, a primeira coisa que esse cara fala... e outra coisa, pra chegar nessas geleiras, eram 3 quilômetros, a menos 15, 20, da onde o nosso carro tava estacionado, e esse cara fala o quê? Fica pelado.
você vai ter uma hipotermia. Você precisa arrancar Sim, todas você as suas precisa tirar roupas. Sim. Sim. Eu arranco todas as minhas... Ou esse cara, porque eu ainda tava assim, ele começou a me espir, Aham. ele falou, agora corre pro carro, todo mundo correndo. No caminho, eu correndo, tava chegando uma... Você tava correndo pelado na Pelado. geleira, né, da Não, Islândia? aí eu já tava na trilha voltando. Tá. Eu passo por... Gente, foi muito engraçado, porque eu passo por uma trilha de asiáticos. Ah, meu Deus. Meu com Deus, fotografia. Com fotografia. Claro, porque asiático, todos... Gente, asiático... Literalmente. cheio Eu não de sei se eles estavam granóculo. pensando que eu era um animador, alguma coisa. E aí, mas graças a Deus por essa sorte, eles falavam inglês. Eu falei, não, cai no lago, não chega perto, a geleira tá bem perigosa. E aí eles acabaram me dando casaco, voltei até o carro. E A coleção da Uniqlo toda quase, em quase, você. quase, Meu quase morri Deus. naquele dia. Não satisfeito, Ah, nesse Ai, mesmo pelo amor de dia. Deus, gente. No dia seguinte, a gente tá indo para um outro lugar. A Islândia é maravilhosa. A gente tava indo para outro lugar. O aniversário do Marcos naquela noite. Eu vejo um vulcão. Falo, Você vai tirar foto? Não, vou mergulhar na lava. não, eu vou subir. A gente vai subir nesse vulcão. A gente desvia o vulcão no meio do nada. A gente chega lá 4 horas da tarde. Tranca os carros. Eu sou meio estabanado nessa questão de perder. Toda hora eu tô perdendo Sim, É. carteira, isso é verdade. celular. Naquele único dia, eu tava dirigindo. Era o único dia que eu estava dirigindo. O Marcos, ele vira pra mim e fala assim, me dá a chave do carro? Eu falo assim, não, confia em mim. Chave tá segura. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Vulcão. A gente sobe o vulcão, tira as fotos, começa a dar uma nevasca. A gente desce. Quando a gente desce... A chave do carro sumiu, Claro, tá a no chave vulcão. do carro tá no vulcão. Óbvio. Eu tinha perdido, porque eu Você fiquei perdeu tão... no vulcão? Eu Eu falei perdi no brincando. vulcão. Eu perdi no vulcão. Perdeu no vulcão. Eu perdi, eu começo a pular. E aí, mais uma vez, Jesus ao meu lado. Sim. Não tinha. Celular não pegava. Carro trancado. A gente não tinha o que fazer, a gente tava no meio do nada. Menos 20, não tinha nada. Só tinha um vulcão. A única coisa era voltar e tentar encontrar essa chave. Numa nevasca. nevasca. Deus Numa do nevasca. céu. E já tava à noite. Isso já era tipo 5. Lá Você escurece às sabe que 6h30. o seu Jesus, no caso, já Jesus, ele né? pediu aviso prévio, né? É, no caso, A gente volta pro vulcão. Eu vou pra todos os lugares. Eu procuro essa chave. A gente ficou mais de 1 hora procurando. Aniversário do Marcos. nossa. Ele não quis Todo se mundo. separar de Ele, você. Ele quis, naquele óbvio, dia né? ele ficou. Eu acho que assim, mas eles ficaram muito. No momento, todo mundo ficou muito assustado, porque assim, a gente nem tava com roupa pra passar a noite nesse lugar. A gente poderia ter Ele percebeu morrido. que ele tava com um kamikaze Exato. do lado, No caso, né? foi Você é isso. Exato. kamikaze. E vai eu, não acha a chave, vai o Patrick. Eu subo em cima de uma pedra. E eu começo a gritar pra São Longuinho. Olha a ideia maravilhosa. Na- Isso é muito bom. Eu grito pra São Longuinho. Isso é muito bom. Você tem uma São coisa mais brasileira Longuinho. que engasgar e chamar São Brás, ou então perder o São negócio e falar Longuinho, São São Longuinho. São Longuinho. Longuinho, São Longuinho. E Se eu não falei só encontrado 3. pulinhos. Eu não falei 3, eu falei que eu ia descer o vulcão dando pulinho. Que também ia atrasar a galera já em mais 2 horas, descer pulando. Gi, eu termino gera de falar. entretenimento pro céu. Ele gera. Eu termino de Gente. falar aquilo. Literalmente, à noite, a chance era 0 de encontrar. Eu acho que eu falei que eu ia descer na minha cabeça, porque eu falei, eu não vou encontrar, então deixa eu prometer uma coisa Tá. que vai ser meio Deus. impossível pra tentar. Nisso, São Longuinho riu e falou, Exato. vamos lá. Vamos Vamos lá, lá. tá aqui. Ele vai descer isso. Literalmente, eu termino disso, eu só escuto o Marcos com a chave na mão, falando, achei! Achei! Ele encontrou a chave numa nevasca, No vulcão. num vulcão, vulcão. no dia do aniversário dele. E eu falei, esse é seu presente de aniversário. E ainda eles me esperaram quase 1 hora pra eu descer o vulcão, dando pulinho. Eu achei que meu Então. filho era levado. Ele é um santo. Eu vou voltar pra casa e vou pedir perdão. E assim, espero que ele nunca ouça esse Não, não episódio. Tá? Gente, Eu tô aqui ansiosa. É um pouco Porque depois de... que você vira mãe, as coisas mudam, Muda. sabe? A gente começa a ter outras perspectivas, a gente começa a ter medo. sim. Júnior,
Essa é a reação de todo mundo. Eu vou falar, isso realmente foi uma psicotreta. Essa foi a psicotreta. A E assim, psicotreta. agora eu volto e vou insistir. Você tem a pachorra, a cara de pau de falar que você precisou do Marcos pra te dar força pra viver um desafio? Pelo amor de Deus, não Me poupe. respeita, rapaz. Ai, Isso gente. tudo aconteceu. Essas viagens são muito incríveis, porque, óbvio, né? Tem essas tretas, mas, de certa forma, você vê seus limites, né? Exato. Você se desafiar, você também vê seus limites. Isso tudo aconteceu antes da Burberry. No começo da Burberry. Começo da Burberry. Eu tinha voltado, porque a Islândia foi depois que eu voltei da África. Da África. Aí Foi lá. você... E qual foi o timeline aí de Vitória, Kenzo e Burberry? Então, e aí, antes quando eu fiz um freela pra Kenzo, e aí eu vou pra Vuitton, vou pra África. A questão de eu ter saído da Vuitton foi por essa questão Sim, pessoal. pessoal, de querer fazer alguma coisa pro próximo. E aí, eu vou pra Victoria Beckham, que ela... Você chegou lá e a entrevista foi como? Ela cantou, Não você foi com cantou ela. Mama? Não foi com ela, foi com o time de Visual Merchandise, mas ela é muito presente na marca dela. Ela é muito presente. Tá, eu preciso. E deixa eu falar. Eu preciso porque eu vi na Netflix, vi tudo. Ela é uma bitch Não. mesmo? Ou E ela é aí eu legal? posso te falar. Eu sou a prova viva porque eu via ela. Eu fiquei pouco tempo, porque logo depois eu entrei pra Burberry, eu fiquei 3 ou 4 meses na Victoria Beckham. E eu só saí por uma questão de o propósito da Vuitton, porque, de novo, eu queria ir lá pra Unicef, não achei que Você queria ter algo que Sim, fizesse mais fizesse sentido. pra você. É. não Não fazia só sentido. corporativo. E aí falei, eu manjo muito de moda também, dinheiro acabando. Falei, Vou trabalhar aqui, vou isso aí. trabalhar enquanto eu não encontro alguma coisa que tenha propósito. E fiz uma entrevista pra Vitória, com o time incrível. Ela é uma pessoa maravilhosa. É assim, eu não tive muito contato com ela, porque ela é a Vitória. Então, assim, ela é super simpática, ela cumprimentava todo mundo, era sempre conversa. Não é Curta. então vídeo pra Netflix. Ela realmente age daquela forma. Ela age de- daquela forma que, em alguns momentos, eu pegava me falando, gente, como ela é humilde. Nesse jeito de ser dela, ela é uma pessoa que, é assim, também eu vi ela talvez 4, 5 vezes. Mas todas as vezes Mas todas foram as vezes coerentes. super e tem gente que é muito simpáticas. inacessível. E assim, né? de todo mundo que eu trabalhei, escutava assim, o David, ele era super presente, Você ele ia viu o nas David lojas. Beckham Não, eu não também? vi, Ah. eu não vi, mas o que eu escutava é que ele também era super uma pessoa incrível, que perguntava, queria saber de você. Eu não conheci ele, mas a Vitória, eu tive os meus 2, 3 minutos de conversa, Deus uma do céu. pessoa Você tem noção, incrível. Júnior? Eu sei. Eu fui pra Tem. Londres. Eu sei. Eu fui pra Londres pro show das Spice Girls. Eu fui lá fiquei com o Júnior. Foi. A gente foi. Gente, Foi incrível. é nesse grau. Nesse grau. Você falou com a Eu Vitória falei Beckham. com a Você Vitória. cantou assim um... Gente, na minha história, olha, eu já falei com a Vitória, já conversei com a Cher, E a Cher Musa, mas tem uma que você também teve a oportunidade. Adele, Nossa. Adele. Você tem noção? a Adele. E encontra aqui o Carlos Alberto de Nóbrega. E o Dedé no Suns Clube. Adele. Mas, Você encontra a Adele, aqui tem o Exato. Dedé. Adele. mas assim, obviamente, Como é que foi com a Adele? claro, que quando você para essas marcas, gente, um dos treinamentos que você faz para qualquer marca, geralmente, é quando você vai, porque é comum essas celebridades Claro. É. estarem nesse meio, Nesse nicho ou mandar todo, alguém. Então, assim, tinha algumas coisas lá de ética que você não pode pedir pra Tipo você trata a Dani. normal. Você me lembrou de uma Da história maravilhosa. que eu tava com a Dani na 6C. na 6C, na casa de construção, porque a Dani precisava comprar tomada. Tomada, gente. Tomada. A Dani, ela parecia que tinha saído da aula de spinning, assim. Foi. E foi Com o mais ou cabelo menos isso. preso, enfim, ambas rechaçadas na 6C comprando tomada. A caixa da 6C
virou pra mim e perguntou se ela era Demi Moore. Maravilhosa. Demi. A minha resposta pra Caixa foi, claro que sim. Gente, E assim, na maior seriedade. Eu falei, claro Séria. que sim. mas é óbvio que é a Demi. Moore. Demi. A Demi Moore na 6C do Shopping Tamboré, comprando tomada. Mas não Claro tem uma que coisa era. mais coerente do que Mas isso. total, não fez sentido, Né? Júlia. Então, mas aqui total. tem a Demi Moore do Demi, Agreste, aqui, ó, na Demi Moore do 6C, Agreste. né? E lá você tem a celebrities, Exato. né? Mas assim, obviamente, como você tem esse treinamento, você trata, se é obrigado a tratar, porque isso é uma das coisas que, obviamente, a Vitória, todo mundo falava. Você quer tirar uma foto com ela? Se você pedir, ela vai tirar com você. Ela vai ser... Você pediu? Não, porque aí era assim, mas se você tirar, provavelmente tem uma consequência. Porque ela tá no mundo dela. Então, assim, entendi. Tá. porque- Você tinha que naturalizar aquilo e Naturalizar. não ser um fanboy. como tem todo Tá. mundo. Gente, é comum, assim, até hoje, todas as marcas de luxo, elas têm essa parte desse treinamento Sim, para você tá, naturalizar o famoso, o Claro. intocável. Aham. Porque Então, eles assim, fogem eles disso, fogem. exatamente. Eles não querem ser atendidos por alguém. E eu posso falar a questão da Vitória, é uma pessoa incrível. O que eu escutei dela, eu nunca... Gente, eu trabalhei com mais de 100 pessoas do time dela, assim, indo em lojas, pessoal do escritório. Eu nunca escutei uma pessoa falando, tipo, mal, ou falando alguma coisa até meio, sabe? Ela é só... Nada. Ela fazia o que eu escutei, o que eu senti também era que a loja dela era a vida dela, era a marca dela. Então ela queria que todo mundo fosse parte da família dela. Eu escutava muito disso, então eu acho que é assim, gente, de novo. Pouco contato que eu tive, o que eu escutei, eu acho que ela é exatamente o que tá no Netflix. Não. É a minha... Uau! É que assim, pra mim isso tem um peso diferente É. mesmo, né? O tempo passa, Total. o tempo voa, mas a menina de 16, 17 anos aqui Óbvio ainda... que eu aqui. queria cantar, óbvio que eu queria Óbvio começar a que você cantar. Falar, queria. canta uma música pra Ai, começar. eu quero fazer a óbvio. coreografia. Virou pra ela e fez assim. Aí você saiu da Vitória e foi pra Burberry. Hoje Então. na Burberry, quais foram os degraus Aí ali? os links, só pra você entender por que eu fui pra Burberry. Quando eu fui fazer uma entrevista pra Burberry, eu fui contratado por uma parte que era... Eu entrei numa parte que era meio digital, mas era um digital para sustentabilidade. Porque é conhecido que muitas marcas, até hoje, elas acabam, principalmente fast fashion, elas acabam descartando, elas acabam fazendo coisas que vão contra as leis de Aham. sustentabilidade. Gap, e Aham. assim. né? Exatamente. E as Shein. marcas de luxo, gente, algumas, não todas, elas fazem isso. A Burberry eu posso garantir que ela não faz, porque eu tô dentro da operação e é o que eu trabalho. Então, assim, eu trabalho hoje numa questão do digital, onde eu faço todo o teste de produto teste de campanha, e em troca disso a gente faz esse teste com um time, que geralmente que é parte da Burberry, e aí você tem um desconto no produto. O produto que deveria ser descartado, que deveria ser incinerado, que deveria ser destruído, eu faço parte desse processo. Então, de uma forma sustentável, é fazer com que esse produto ele não acabe para uma reciclagem ou para uma destruição do produto. Então, Ou hoje... pro aterro, né? Ou para aterro. Então, eu entro como uma parte de... era um coordenador digital para essa parte de sustentabilidade. Aí disso eu vou para um EMEA, mais ou menos, que é eu cuidava de todo o mercado como coordenador do mercado de Middle East, da Europa e da Inglaterra. Aí de lá eu acabo sendo promovido de novo para um global, né, cuidando disso de 3 mercados. Aí desses 3 mercados, hoje a gente está em mais de 17 países, cuidando dessa parte de sustentabilidade. Sempre em cima da sustentabilidade. E aí tem 2 vertentes que a gente faz com esse produto. Que a gente pode, ou, na verdade, tem várias vertentes, porque tem uma com o material que você não consegue usar o resto
do retalho, então a gente faz parcerias com universidades de moda Que legal. para que eles usem Sim. essa matéria-prima, que é uma parte incrível. Tem uma parte de doação, que tem algumas empresas que a gente ajuda e suporta, porque todo esse dinheiro que eles acabam fazendo com o produto, eles acabam Revertendo, revertendo leilão. exato, leilão, toda essa parte para trabalhos voluntários, que a parte voluntária, a parte sustentável, parte voluntária da Burberry é uma coisa assim que eu não conheço outra marca que faz isso. E hoje eu cuido dessa parte global. Então eu olho para todos os mercados, cada mercado ele funciona de uma forma diferente, tem uma estratégia diferente. E eu acho que está super alinhado dentro do que eu faço, da minha carreira. Eu acho que eu consegui encontrar esse balanço que é Nossa. tá fazendo alguma coisa que vai mudar a vida de muita gente. Claro. Porque são produtos caros, são produtos que você consegue arrecadar grandes valores, que de certa forma você está fazendo, você está tendo um impacto. E mais além de pessoas hoje, eu sei que eu também estou fazendo alguma coisa para o planeta, que é essa parte sustentável. Então, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Hoje é o que me segura, o que me faz não voltar para o Brasil, é o que todo esse trabalho que eu faço, porque eu acho que talvez uma das pouquíssimas coisas que talvez esses mercados maiores, como talvez Europa, Reino Unido, estão um pouco mais à frente nessa questão de sustentabilidade, assim. A gente pensa lá, eles pensam muito no próximo. Tanto que, assim, brechó, eu por quase 2 anos, já estou em Londres há 10 anos, hoje eu não consigo mais pela carga horária que eu tenho, mas por 2 anos, o meu sábado, eu ia trabalhar em brechó. Eu trabalhei, depois que eu voltei para a África, eu trabalhei em brechó como voluntário, porque lá a veia de brechó, ela é muito forte. Então as pessoas, elas realmente doam, e é muito claro que as empresas vão fazer com esse dinheiro, para onde elas vão reverter esse dinheiro. E assim, eu falo de pessoas que compram em brechó, desde pessoas que são pessoas mais carentes, como pessoas que entram, clientes de Burberry, clientes de Vuitton. Realmente, essa veia de sustentável, de o próximo, ela é muito forte nesse país. Eu acho que o Brasil, ele vem desenvolvendo isso, mas é muito engraçado, porque quando O você Brasil é um país muito novo. Não, você não pode comparar. Não Eu tô dá. falando de um país de Exato. 500 e poucos anos Sim. com de 2 mil, sabe? Não dá para comparar. Não tem nem como. Mas eu acho que o Brasil tá fazendo grandes avanços nisso. Eu acho, em todas as formas, inclusive em termos de legislação. A Europa agora passou uma legislação incrível, que nenhuma marca, independente da marca, hoje, a destruição do produto, ela é zero. Ela é zero. Então, assim, você precisa achar uma forma de usar o seu produto e você não pode mais ter esses aterros, você não pode mais incinerar. A Europa já passou essa lei. Eu sei que tem alguma coisa parecida no Brasil. O Brasil vem tentando. Eu acho que na política a gente tem algumas pessoas boas também, Sim. que querem fazer a Também diferença. Tem uma questão da população. O Brasil realmente é um país muito novo e as pessoas se acomodam com a dimensão do Brasil e com a riqueza natural. Assim, não vai acabar. Não vai acabar. A gente está falando do Reino Unido, Inglaterra, um lugar que não tem essa riqueza toda natural. Então, eles valorizam muito mais, né, do que a gente, né? Então, tem uma diferença cultural muito grande. A gente está engatinhando ainda em relação à valorização. Mas eu acho que tem que ter um começo. Geográfica. Tem que ter um começo. Sim. E o Brasil, eu acho que ele vem fazendo isso de uma forma... Eu acho que é muito mais consciente essa questão hoje. Inclusive, começando um pouco, os brechós. Os brechós é uma forma muito consciente. Eu acho que tem um estigma um pouco de as pessoas pensarem, brechó, coisas de pessoas que morreram. Não necessariamente. Tem muita gente que quer desapegar alguma coisa. Muitas vezes não quer fazer dinheiro em cima disso e acaba doando para brechó. E o mais incrível, nessa marca que eu trabalhei, que era a Oxfam, em Londres por 2 anos, nesse brechó, tinha 2 formas de... Então, tinha a venda, que a gente tinha lojas onde a gente vendia o produto, e também a gente mandava, eu falo de toneladas de roupa para países que precisam. Então, assim, tem uma pegada
incrível. E assim, também por que eu parei nesse lugar, só para fechar também do voluntário, que para ver, mesmo depois de 90 dias que eu tive lá, como a gente ainda tem aquela coisa, eu não sei se a palavra ela é egoísta, mas eu lembro que o meu último dia que eu fui me despedir de todo mundo, a primeira coisa que eu fiz foi, tudo que eu trouxe de roupa, eu não vou levar. Vai ficar tudo para essas crianças. Tudo, 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 tudo eu deixei lá. Eu literalmente saí com a roupa do corpo desse voluntário. E aí, obviamente, quando Como você vai pra saiu de lá, São Miguel. eu tava levando A mesma lookinhos. coisa. Eu tava levando vários lookinhos no sentido de ter roupa pra ficar 90 dias fazendo um trabalho voluntário. Então, eu levei muita roupa que eu tava usando. E aí, no dia que um dia antes de eu voltar, eu chamo 2 meninos que mais ou menos eram os meninos mais velhos, que tinham a minha idade, a minha idade e a minha altura, e eu falo, gente, isso aqui é tudo de vocês. Vocês levam. Eles choram, eles agradecem, eles saem. No outro dia, no dia que eu vim embora, todo domingo eles faziam uma missa, uma confraternização, uma coisa. Eu lembro que eu acordei, e eu lembro que quando eu fui pra missa, que o meu voo era tarde, de manhã, para voltar para Nairobi, todas as crianças estavam usando as minhas roupas. O que esses 2 meninos fizeram? Eu achei super bonito, porque depois que eu falei com eles, eu achei muito bonito a ação de vocês, de ter pego as roupas, e até um pouco egoísta mesmo, de não ter pensado nisso, em ter distribuído um pouco para todo mundo, e eles deram, tipo, todo mundo que a maioria das crianças lá estavam usando uma peça minha que eu tinha dado para eles. E aí, um dos meninos, ele vira para mim e ele fala assim, todos aqui são os meus irmãos. E não é justo eu ter muito e eles ter pouco. Então, eles fazem essa distribuição. Então, e por isso até, porque eu fui fazendo esse trabalho voluntário na Oxfam, porque eu sei que eles mandam muita roupa para a África. O trabalho também é incrível. Essa pegada sustentável, essa pegada de ajuda ao próximo, ela é muito forte, ela é muito valorizada. Inclusive, no seu currículo, foi uma das coisas que chamou a atenção do meu currículo na Burberry, quando eu fiz a minha entrevista, até para essa posição. Então, assim, eu acho que, de novo, o Brasil, ele vem andando para talvez um dia chegar ao ponto do que a gente talvez faz lá fora, de olhar para o próximo como a gente deveria olhar para uma pessoa da nossa família. O que eu te falei? Então, não tem que eu te temporadas. A temporada é dele. Porque é isso. Sucesso é isso. Gente, Sucesso é exatamente isso. É você atingir essa felicidade, essa compreensão, essa resiliência. O dinheiro no banco, todas essas coisas materiais são consequências e não é isso. Não. Mas viver e compartilhar toda essa experiência, essa bagagem com a gente. Nossa, eu tô muito, assim, em êxtase mesmo. Eu acho que eu tô muito agradecida por esse momento, de você compartilhar essas histórias e desse momento nosso aqui, né? Agradecer a minha amiga por esse projeto maravilhoso, pelo Psicohumanas, que tem trazido tantas coisas positivas, tanto crescimento pessoal também. E, nossa, eu tô muito feliz. E hoje foi incrível, gente. A gente só tem que agradecer. exato. Porque não tem o que dizer, assim, né, Ju, da sua história, você falando de abraço, né? E me veio uma coisa tão forte, assim, se você pudesse abraçar e dizer alguma coisa pro Júnior, com 15 anos, o que você diria pra ele? Tô me sentindo num episódio de RuPaul. Station Day. Não estava preparado para isso. Station Day. Gente, pode ser clichê, mas eu acho que falar para as pessoas que todo mundo vai passar por momentos de dificuldades. Eu acho que todo mundo tem escolhas e aprendizados que podem ter tirados desses momentos. E eu acho que momentos de dificuldades, eles falam muito da gente. Eles falam muito de quem a gente é. Eles mostram muito a nossa força.
E para mim também eu quero falar que eu falaria pro Júnior que ele vai ter amigos maravilhosos na vida dele, porque eu acho que assim, eu tenho muitos amigos, uma das provas vivas aqui que mudaram a minha vida totalmente de uma forma assim que eu não consigo hoje pensar, me passa na cabeça tá passando por aquele episódio que eu passei e palavras mudarem. Então assim, falar para ele que todos os problemas que ele vai ter na vida, ele vai passar por cima e que ele vai ter amigos maravilhosos na vida dele que vai ajudar na superação de tudo isso. Que legado, né? Que legado. Saber que o seu legado é pura luz. Ju, parabéns. Parabéns. De verdade. Parabéns. E muito obrigada, meu amigo. Muito obrigada. Ele mora em Londres. Ele vem para o Brasil uma vez por ano. Quando vem? Quando dá para vir? E a sua generosidade quando eu te convidei, em falar um sim tão rápido. Eu sei que você aqui no Brasil, você tem 1,5 milhão de pessoas para visitar. E compartilhar todo esse, esse tempo com a gente, compartilhar essas histórias e todo esse papo maravilhoso. E obrigada não só para dividir com a gente, mas você se dispor a falar para as pessoas, porque eu acho que as pessoas estão precisando justamente ouvir esperança. E que tem pessoas boas no mundo. Que bom, graças a Deus. Né? Eu que agradeço. Eu tenho palavras. Provavelmente esse vai ser meu primeiro e último podcast. Porque eu acho que entrar em contato com a vulnerabilidade, ela não é sempre fácil, mas é muito gostosa. Ainda mais para pessoas que mudaram a minha vida e sabendo que talvez o que a gente conversou aqui pode mudar a vida de algumas pessoas. Então, eu só tenho a agradecer por esse convite e falar que eu já tenho mais uma melhor amiga aqui. E ó, se tiver show das Spice Girls, por favor, compra meu ingresso, porque eu já te faço a gente vai junto. Porque a gente vai junto. Com certeza. Você entendeu? Meu amor. Gente. Obrigado, gente. Sério. Obrigada, Ju. Gente, obrigada, né? Que Jesus abençoe vocês, O né? guia dele vai estar proteja. aqui, né? O guia da guarda, o CEO tá aqui, então... Beijo, gente. Beijo, pessoal. Tchau, tchau.